O tema de hoje é escutando os sentimentos. E como será que a gente escuta os nossos próprios sentimentos? Como é que você escuta os seus sentimentos? Será que a gente anda com muita pressa? Anda com muita tarefa? Anda muito buscando alguma coisa, como se diz, correndo atrás do vento, buscando alguma coisa que não está aqui nesse momento, né? Tem uma frase que Jesus repetia algumas vezes: consideramos Jesus como o mestre, alguém que aproveitou todas as oportunidades, enquanto ele estava vivendo aqui como nós, da mesma maneira que cada um de nós aqui. Ele aproveitava. Então, quando aparecia alguma conversa, algum diálogo, há um livro que chama Jesus no Lar, também pode ser usado para Evangelho no Lar, se eu não me engano, é Nélio Lúcio, esse livro a gente encontra com facilidade. Cada capítulo ali são reuniões depois da janta, no final do dia, em algum momento que Jesus estava com os discípulos, e que eles conversavam, e às vezes um sentimento, alguma emoção aflorava, ou algum sentimento. Também há um livro que chama Ave Luz, que também traz essas conversas de Jesus nos ambientes mais íntimos de convivência, em que Jesus estava escutando os sentimentos. Então, no livro Ave Luz, tem um capítulo que é Tadeu, o discípulo Tadeu, traz algum assunto, às vezes numa conversa particular, né? O que seria, por exemplo, sinceridade, né? Ou então Judas, né? Ou Simão, o Zelote. E também é um livro que a gente percebe, a gente pode se inspirar nesses momentos em que Jesus escutava. E ele também dizia uma frase: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, como é que é escutar? Como é que você se ouve? Como você ouve? Como é? Com pressa? Como é que você ouve os outros? Ai, estou sem tempo, fala logo. Mentalmente a gente fica assim, né? Ai, fala logo, né? E olha para o relógio, olha, nossa, eu tô com muita pressa, né? Será que a gente, na hora de conversar com as pessoas, de ouvir as pessoas, ou ao mesmo nos ouvir, nós ficamos pensando, assim que ela acabar de falar, eu já vou trazer o meu assunto. E às vezes ninguém se ouve, né? Apenas é um momento de falar, né? Falar. Que hora que a gente ouve? Eu estava refletindo sobre nós vivemos numa sociedade em que a visão, né, o nosso sentido mais usado e mais explorado também. A gente quer ver para crer, né? Se eu não vejo, não existe, né? E aí vai, né? Aí a gente começa a sentir presença, a gente começa a ver um ventinho passar brincadeira, né? Aí, ai, o que é isso, né? Ou mesmo uma gripe, um resfriado, né? Se eu não vejo, não existe? Existe, né? Uma bactéria ou mesmo um vírus. Então, nós acabamos ficando muito presos num mundo visual que é absolutamente criado e pode ser manipulado. Será que vocês já viram aqueles vídeos de maquiagem que a pessoa vem com o rosto natural e vai fazendo a maquiagem e de repente ela vira outra pessoa? Vocês já viram esses vídeos? Ou então alguém que é uma excelente maquiadora que se transforma maquiada e parece uma artista, uma atriz, um artista, né? Ou até um personagem de desenho animado, né? Se a gente pensar nesses vídeos, o que é uma imagem? A imagem ela pode ser absolutamente distorcida, manipulada e controlada por pensamento, né? Então, se a gente fica muito no mundo das imagens, por um lado, né,
a gente acaba também, como seres criadores que nós somos, como o próprio Deus, nosso Pai, a gente também cria imagens sobre nós mesmos, né? A famosa história da quem assistiu o filme E o Vento Levou, às vezes eu cito essa situação, né? A Scarlett chegou na fazenda que eles tinham e a guerra destruiu tudo, e ela chega com a família, o pai doente, tudo destruído, todo mundo passando muita fome, e ela vai ao campo procurar um alimento e não acha nada, acha uma batata no meio da terra e ela mastiga crua aquela batata. E aí eu vou começar devagarzinho a trabalhar imagem e emoção para a gente falar de sentimento. Na hora que ela come aquilo, vem uma raiva muito grande. Raiva é emoção, vem um impulso humano nela. E aí, pelo pensamento, ela cria uma imagem. Se vocês lembram o que ela fala na cena, ela está no fundo vermelho pegando fogo e ela no escuro, assim, na penumbra, e ela diz: eu nunca mais passarei fome, nem que eu tenha que mentir, enganar e roubar. Então, ali, esse exemplo da Scarlett é um exemplo, é uma imagem muito boa que a gente pode usar do que é uma emoção quando ela brota na gente e como o nosso pensamento cria uma imagem. Ela estava ali criando uma imagem de alguém que ia alcançar o que queria a qualquer custo. Então, ela cria, logo ela tem que pegar uma cortina, né, e transforma no vestido. Percebem as imagens que a gente vai criando? Eu preciso parecer ser. E como fica o sentimento? Como é que a Scarlett daquele filme fica lá no sentimento íntimo dela, com todo esse movimento emocional e do pensamento, forjando uma imagem que não era a realidade dela, né? Então, eu trouxe esse exemplo do filme. Quem não viu o filme, eu narrei um pouquinho, para a gente pensar que nós criamos imagens mentais a partir de como a gente sente e sente as emoções em relação ao mundo, como a gente cria opiniões a partir da vivência, e ali, no caso da Scarlett, a opinião dela é somente os que roubam, exploram é que obtêm. Então ela fala, eu vou decidir, eu escolho ser dessa maneira, né? Então, um alerta que eu estou construindo neste momento, né, para a gente pensar que a imagem que a gente cria vem antes das pessoas. A imagem que a gente cria vem antes da vida, vem antes do frio que faz lá fora, né? A gente olha o frio lá fora e aí o que vem na nossa cabeça? Uma série de imagens e de pensamentos que construímos, de positivos ou não tão positivos, com relação ao frio ou ao calor que esteja fazendo, né? Quando a gente sente tristeza, o que a gente faz com a tristeza? Como é que é? Tristeza é uma emoção, é natural, é inerente ao ser humano. Como é que é? A gente corre se livrar dela? Anestesiar essa tristeza? A gente corre beber alguma coisa? Será que a gente nega a tristeza e dá um jeito de abafar a tristeza? Na vida que a gente tem hoje, será que a gente tem tempo para elaborar a tristeza? Ou a gente tem que dar um jeito de engolir? A gente acaba engolindo, como a Scarlett, engole, pensa que eu tenho que ser, e a gente não sente. Então, ou mesmo a alegria. Será que em nome de não sentir tristeza, sentir uma capacidade que todos nós temos, em nome de não sentir tristeza, a gente busca alegria a todo custo, até porque a gente fica vendo, né, os vídeos na internet, e todo mundo é muito bonito e feliz e bem resolvido, não é? Todo mundo está na praia, todo mundo tem dinheiro, né? Aí a gente busca, né, uma alegria, né?
Mas, afinal, o que é alegria? Alegria também é uma emoção. Só que existe um caminho para a alegria passar a ser um sentimento, porque ela pode ser fogo de palha também. Ela pode vir, acabar rápido. E aí a gente fica com um sentimento de frustração. Eu gostaria, aí vem o pensamento, eu gostaria que a alegria durasse mais, a alegria do começo do namoro, a alegria de ganhar um presente, a alegria do final de semana ou das férias, né? E aí, como a alegria ela, ela é uma emoção e ela passa, a gente entra em frustração porque pensa e gostaria que ela continuasse. Como é que a gente, então, ouve a alegria que está no nosso coração ou ouve a tristeza? Para todo o movimento que a gente faz neste planeta, a gente precisa de tempo. E é exatamente isso que a gente reclama, né? Não tenho tempo. Será que não tem tempo ou a gente está fazendo escolhas pouco acertadas? Se a gente decidir, se você decidir, eu vou fazer um bolo. Ah, não, desisto, vai demorar muito tempo para o bolo ficar pronto. Percebe como a gente vai buscando certas imagens mentais e a gente vai tentando cortar a experiência do tempo? Pegar o material, preparar, acender o forno, ou fazer um pão, que tem que esperar crescer o fermento. Então, entre o mais fácil e rápido, e entre o que leva tempo, porque neste planeta é necessário ter tempo para sentir, talvez nós estejamos buscando atalhos, anestesiando sentimentos, buscando passar atropeladamente por cima das situações, ou tentando dar um jeito como a Scarlett, e eu vou me tornar alguém que eu não sou. Né? A ideia de plantar, de semear, se a gente pensar agora, começa sempre com uma escolha. Se você decidir plantar uma semente num vaso na sua casa, no terreno da sua casa, né? Ou um lavrador que vai plantar uma lavoura, sempre há uma escolha. Eu gostaria de plantar girassóis. O meu sentimento é que os girassóis são bonitos, ou os girassóis vão dar óleo, e eu vou conseguir o recurso para alimentar a minha e minha família. Então, o sentimento vem ali. E o pensamento escolhendo. Escolho o girassol, eu escolho arar a terra, escolho adubar, qual adubo, cuidar das plantas, todo um processo de escolha. E isso vai sendo sentido, trabalhado por esse agricultor ou por nós, quando você escolhe plantar algo na sua casa. Por quê? Qual é a escolha e qual é o sentimento que está por trás dessa escolha? É de que eu quero ver florir, eu quero ver esta planta crescer, eu quero fazer parte do processo, ver brotar, igual criança quando a gente põe o feijãozinho no algodão com água, né? Brotar, ver brotar, né? Isso leva tempo. E para nós sentirmos a vida, a gente precisa de tempo, de escolhas. E aí, através dessas escolhas e dessas vivências, eu trouxe a imagem desse semear e plantar, é que aí eu trago para a imagem para nós pensarmos o que são os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos são as nossas escolhas. Quer um exemplo? Eu escolho ser bondosa. Eu escolho ser uma pessoa honesta, um homem honesto. Honestidade é uma maneira de eu sentir e de eu agir no mundo. Bondade é uma maneira de eu sentir e agir. E será que essas escolhas não têm a ver com o que você deseja para você? Talvez pensando,
você deseja para os outros, nós desejamos também para os outros. Então, se eu quero para mim, eu posso desejar para os outros também. O sentimento, ele precisa ser escutado e nós precisamos escolher os nossos sentimentos. É um processo educacional. Porque, afinal de contas, sentir raiva, todo mundo sente, né? Eu sinto. Todos nós sentimos raiva. Medo também. Todos nós sentimos medo. Alegria, tristeza. Eu até fiz uma listinha aqui. Aversão. Isso eu não quero, não afasto de mim isso, né? Aversão. Surpresa. São nossas emoções. Todas as pessoas têm. Mas para partir para escutar sentimentos, passamos por escolher que sentimentos eu estou escolhendo, cultivando em mim, aprendendo a lidar. Já parou para pensar ou para ouvir quais os sentimentos estão no seu coração? Já fez esse exercício? Eu citei a bondade e afeto. Ah, não, Elaine, eu não sou uma pessoa afetuosa. Então, qual é o seu sentimento no lugar do afeto? Se você não é afetuosa, como uma habilidade, como uma escolha, né? Já que nós estamos falando que sentimentos passam por pensar antes, cultivar e a gente aprimorar isso de forma a transformar emoções em algo mais delicado, florido, como a planta que você quer ver florir na sua casa, a beleza que você quer ver, a alegria que você quer ver. Então, que em lugar do afeto, qual é o sentimento? Será que existem sentimentos que são invertidos? Que são o inverso? É o que a gente poderia chamar de sombra? Nós também sentimos sentimentos inversos que foram desenvolvidos por nós ao longo do tempo, porque nós pensamos como a Scarlett e a gente decidiu. Quer ver? Ser ressentido. Eu estou ressentida com essa minha amiga. Estou chateada, estou magoada com ela. A tristeza vai caminhando para um ressentimento, em que eu decido que eu não quero largar a tristeza. Porque se eu tiver que largar, eu vou ter que conversar com ela ou perdoar a amiga. Então, quando Jesus nos diz, quem tiver ouvidos para ouvir, ouça, às vezes, se nós estamos ressentidos, falar em perdão fica um pouco longe, né? Porque o ressentimento foi nossa escolha. A frustração foi nossa escolha. Ficar frustrado. Então, toda vez que eu tento alguma coisa, não dá certo. Aí eu fico frustrada, né? E aí a gente vai ficando, cultivando esses sentimentos que eu estou chamando de do outro lado, invertidos. Eu anotei alguns também. Rancor, o ressentimento. Como é que fica, então, escutar os seus sentimentos? Sentimentos são a sua conquista. Algo que você experimentou, que você pensou, e depois você decidiu agir. Eu falei da Scarlett, não é? A Scarlett, ela escolheu ser uma pessoa agressiva. Então, a agressividade foi a escolha dela. Eu vou para cima e vou conquistar o que eu quero. Né? É um desvio, né? Uma inversão, que na realidade parte de um desejo dela, que não é um sentimento. Ela deseja possuir coisas ou sair daquela situação. Então, se nós ficarmos só nas nossas emoções
E pensando, nós vamos trabalhando essas emoções e criando sentimentos que vão se mantendo ao longo do tempo, mas de forma invertida. Não são positivos, como a bondade. Outro sentimento que é bom a gente cultivar e que a gente não nasce com ele, mas é fruto do quanto você vivencia, experimenta, sente a vida, senti e falei, até hoje eu nunca passei fome. Puxa vida, refletindo sobre isso, eu acho que eu tenho que ter gratidão no coração. Gratidão é um sentimento que passou por cultivo, como semear, adubar, esperar a chuva, ficar frustrado porque deu seca, tentar de novo, sempre com esse propósito, né, de ao longo do tempo chegar a esse sentimento cultivado como uma flor. Então eu anotei aqui, em lugar da culpa, o arrependimento. Arrepender-se é um sentimento, porque eu descobri que eu errei, falhei, cometi um engano muito grande. E me sinto culpada, a culpa quer dizer, vou ser punida, o meu pensamento fica aí. Então, o meu pensamento não ajuda eu resolver aquela emoção, que é o medo da punição, né? É o medo, eu fiz coisa errada, me deu medo, então eu estou culpada. E aí eu fico no pensamento, mantendo a culpa. Mas se eu penso e falar, errei, mas não vou errar de novo, talvez seja aí que Jesus disse, ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu estou me ouvindo, né? Não vou errar outra vez. E aí eu estou falando comigo mesma. Então eu estou arrependido. Aí eu posso caminhar, pedir perdão, posso reparar o estrago que eu fiz. Posso construir de novo, refazer a ponte que eu quebrei. Posso trazer harmonia outra vez. Então, arrependimento é um sentimento que é cultivado e parte depois para a ação. A bondade, como eu disse, é um sentimento. E a bondade só existe se você praticar, se você agir. Ser bondosa, eu decidi, vou ser bondosa. Aí, vamos ficar sentados na cadeira. Eu sou bondosa. Eu sou bondosa, ainda estou só nos meus pensamentos. Mas se eu abrir a porta, né, e o vizinho bravo reclamar que eu não lavei o tapete da porta do meu apartamento, onde vai minha bondade? Né? Então, assim, nossa, sim, eu reconheço, pode deixar. Ser bondosa, mesmo com quem está irritado. A gratidão, a felicidade é um sentimento que é cultivado também. Porque a alegria passa, né? A alegria do objeto novo, a alegria de concluir um curso, uma vitória conquistada, não é? Depois de um longo esforço, me dá alegria. E o que é felicidade? A felicidade é mesmo na batalha, mesmo na luta, mesmo antes da conquista, é um sentimento que a gente escolhe ter. Eu estou me esforçando, eu estou lutando, eu estou batalhando, mas eu escolho ser feliz, mesmo na batalha, porque a hora que vier a conquista do que eu queria, aí a alegria vem coroar, vem na celebração, celebrar a vida. Então, quando Jesus nos diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, ele está falando o que é que o seu coração está dizendo para você. O que é que ele diz para nós? Quais são os sons da sua alma? Os seus sentimentos são os sons, a melodia que toca, a música que toca no seu coração.
são os seus sentimentos, a felicidade, a bondade, a paciência. A paciência é algo cultivado, não nasce se você não plantar. E como é a famosa história, Deus me dá paciência. Aí ele te dá o quê? Terreno duro, cheio de pedra, para você tirar as pedras, cultivar a sua paciência junto às pessoas que vão te testar na sua paciência, né? Ou as situações, né, que a vida vai trazer. Então, como é que é escutar sentimentos? É ouvir a melodia que está no teu coração, na gratidão, na bondade, na paciência, no afeto, porque tudo isso são conquistas suas, algo que você trabalhou e aprendeu, e é seu. E é esse o processo do nosso crescimento espiritual. A gente olhar para o que a gente está sentindo na hora, seja raiva, medo, inveja, ciúme, né? Uma série de outros desejos de posse, de controle, a gente olhar e decidir, escolher o que eu vou fazer com isso. Qual caminho eu vou dar para essas emoções e esses desejos, né? O que eu estou sentindo agora? E ao escolher escutar esses sentimentos e trabalhar, a Hermance Dufault, em mais um livro que eu vou indicar, que é Escutando os Sentimentos, da Hermance Dufault, ela chama isso de auto-amor. Escutar a voz que está dentro de você, do teu coração. Porque os seus sentimentos são a sua marca, a sua identidade. Os seus sentimentos são a música da sua alma. E é através dele que você pode sentir melhor a vida. Com gratidão, com alegria, com felicidade, com bondade, com entusiasmo. A palavra entusiasmo quer dizer estar pleno de Deus. Estar com entusiasmo pela vida, em lugar de frustração. Então, tá bem? Vamos escutar os nossos sentimentos e ouvir o som que você tem na sua alma? Qual é a música que você veio trazer para esse planeta e fazê-la tocar nesse momento?